Gravando, mais uma vez, bom dia a vocês. Página 197, tem questões de PUC, universidades federais e etc. A primeira é da PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. E aí tem lá, a caricatura abaixo representa de forma satírica a expansão imperialista na Ásia por parte dos Estados Unidos, Tio Sam, da Grã-Bretanha, leão, da França, galo, da Alemanha, águia imperial germânica e da Rússia, urso siberiano. Com base em seus conhecimentos e a partir da imagem, é possível afirmar que ela se refere. Olha lá, tem a imagem. Tio Sam é aquele que está com a arma na mão, atrás do leão, o galo, a águia e o urso ali pegando uma parte de uma pessoa asiática. O que vocês responderam? Ô, professor, que página é isso? 197. Ah, pera aí. Até cheguei a olhar para ver se eu tinha pego do segundo ano, não, mas é parte 3. Foi onde a gente terminou, não foi? Que pediu para vocês fazerem? Ou não? Vocês fizeram? Professor, acho que eu não fiz, não. Não? Então, foi o seguinte, vamos retomar a página anterior, só para lembrar o caso do Chile. Aí eu vou deixar na próxima live que teria, vocês façam essas questões da página 197, 198 e 199, por gentileza, beleza? E aí, a gente vai dar uma lida no caso do Chile, e Vietnã e eu depois na página 200. Vamos lá, o caso do Chile. Só para a gente relembrar que a gente explicou bastante Cuba e etc. O Chile também viveu uma experiência socialista. Na página 196. O socialismo chegou ao poder pela via pacífica e eleitoral em 1970, ou seja, teve uma votação e as pessoas decidiram pelo candidato socialista. O médico Salvador Allende, da Unidade Popular, foi eleito presidente da República por eleições livres e democráticas. No poder, ele tomou uma série de medidas populares como reforma agrária, 80% das terras agricultáveis, que estavam nas mãos de grandes proprietários, foram expropriadas e repartidas entre as famílias camponesas. Um programa de alfabetização em massa, reforma no sistema de saúde, nacionalização das minas de cobre e das telecomunicações, que até então estavam nas mãos de empresas estadunidenses. O governo dos Estados Unidos e parte da indústria chilenos responderam boicotando o governo de Allende, diminuindo drasticamente os investimentos, o que provocou queda na produção e no emprego. Ao mesmo tempo, muitos comerciantes passaram a estocar mercadorias para forçar o aumento nos preços. Especulação. Ou seja, você guarda mercadoria bastante, aí você deixa ter demanda e vai ter muita gente querendo aquele produto, você pega e aumenta o preço, porque você vai falar, não tem pouco. Então, se você não comprar, aquele outro vai comprar. E a população não sabe que tem bastante, que tem mais guardado. Que se um comprar, ele vai ter. Aham. E aí é uma maneira de você fazer uma especulação, algo falam muito imoral. Depende de cada país ter uma lei específica sobre isso, mas a questão da moralidade é meio complicado. Rafaela está pedindo para entrar. Bom dia, Rafaela, seja bem-vinda. Bom dia, professor. A gente está trabalhando o caso do Chile, página 196, onde a gente está vendo que no Chile, um presidente socialista, médico, Salvador Allende, foi eleito por eleições livres, diretas, democráticas, e ele começou a tomar uma série de medidas. Reforma agrária, dar terras para para as famílias, tirando dos grandes proprietários, nacionalização de algumas empresas, gerou fuga de capital, pessoas boicotando os produtos do Chile, e também especulação, que eu acabei de comentar. É quando o empresário ele
deixa a mercadoria, guarda o que tem e aumenta o preço alegando que tem pouco. Falando assim, tem mais demanda do que oferta desse produto e por isso eu vou subir o preço, porque se você não comprar, outra pessoa vai e compra, sendo que tem bastante para todo mundo. Se um comprar, o outro vai ter para comprar também, vai ter talvez até mais produto do que demanda. E aí, naturalmente, se o empresário fala isso, o preço cai. Então, o que ele faz? Ele finge que tem pouco para poder vender mais caro. No início de 73, os alimentos desapareceram das prateleiras e a inflação chegou a 381%. O agravamento da situação econômica facilitou a ação de militares chilenos, cujos chefes eram treinados e doutrinados nos Estados Unidos. Em 11 de setembro de 73, com o apoio dos Estados Unidos, forças militares chilenas invadiram o Palácio de la Moneda e derrubaram Allende, colocando em seu lugar o general Augusto Pinochet, que impôs ao Chile uma brutal ditadura durante quase 17 anos. E aqui na imagem é o Salvador Allende, um ano antes dele ser deposto, dele cair do governo. Como eu já expliquei aqui também, a economia socialista tende a fracassar, porque não permite a concorrência, o governo quer controlar tudo, o governo não atende às demandas das pessoas, impede investimentos externos, porque nenhum empresário vai colocando dinheiro naquele país, fábrica, indústria, sendo que a qualquer momento o presidente pode tomar para si, tomar para o governo. Então, sempre a economia socialista tende a fracassar, por melhor que sejam os seus ideais de igualdade, todo mundo ser rico e viver bem, a economia socialista sempre na prática vai fracassar. E no Chile aconteceu a mesma coisa. Lá, o exército tirou o Salvador Allende e colocou no lugar Augusto Pinochet, que ficou durante quase 17 anos, saiu em 1990 da presidência do Chile. E o Chile é um caso diferente, eu já até comentei com vocês, sempre é bom relembrar, era uma ditadura, você não podia ter a sua opinião, se você decretasse que tinha uma opinião socialista, comunista, você simplesmente era morto. O governo te colocava no helicóptero, subia e te empurrava lá de cima, te matava pra você cair em qualquer lugar e nunca mais acharem o teu corpo. Em contrapartida, a liberdade econômica era tremenda, você podia abrir qualquer comércio que seja, você tinha menos impostos, menos burocracia, o governo não interferia em nada na economia, permitia livre concorrência e investimentos externos, tanto que aqui no textinho não fala porque é muito curto, mas eles chamaram vários economistas, estudantes, universitários que estavam se formando, eram recém-formados da Universidade de Chicago, e eram os Chicago Boys, que tinham uma visão sobre economia, de liberdade, não interferência do governo na economia, já pensar na reforma da Previdência, já pensar em diversas reformas para que a economia não entrasse em colapso, e de fato a economia do Chile cresceu com essa visão econômica da escola de Chicago. Para quem não entende muito de economia, existem diferentes visões de economia. Tem a visão da escola Chicago, a visão da escola austríaca, a visão de Friedrich Hayek, a visão marxista de economia, que difere um pouco uma da outra. As escolas do Chicago e austríaca defende mais liberdade, menos interferência do governo, menos impostos, menos burocracia. Já a marxista entende como uma luta de classes entre proprietários das fábricas e o proletariado, os trabalhadores, enxergando eles como vilões, os proprietários das fábricas, pessoas que têm o capital. E o Chile viveu essa ditadura durante quase 17 anos. Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Não. Eu vou pedir para que Não. Beleza, vou pedir para que vocês façam as questões da página 197, 198 e 199, por gentileza, na próxima live que teria. Não vou fazer um novo vídeo, vou deixar vocês fazendo essas questões. Tem da UFMJ, da PUC, tem também questão da Universidade Federal de TM, Minas Gerais. Não sei que cidade que é essa TM em Minas. Tem uma questão do Enem, a número 6. Na próxima live que teria, não vou fazer, vocês façam essas questões. E aí, depois vocês vão fazer também, na aula que seria da próxima live, as questões da página 199.
que é leitura e escrita em história. A. Leitura de imagem. Observe a imagem com atenção e a seguir responda. Vocês vão perguntar que tipo de imagem é essa, o que o autor da imagem pretendeu comunicar, como você chegou a essa conclusão, em que contexto o cartaz foi produzido. Temos lá um militar, uma arma, China, e ali ele passando como se fosse uma régua dividindo a China, e aí tem bandeirinhas do Japão na mão desse militar. B. Leitura e escrita de textos. A guerra pela televisão. O general Nguyen Diap previa que o povo americano não suportaria uma guerra muito prolongada e acabaria por forçar o governo a retirar suas tropas. Nos Estados Unidos, as pessoas não conseguiam entender o que estava acontecendo. Todos os dias a televisão levava aos lares americanos imagens da guerra. Eram imagens terríveis, de aldeias e arrozais em chamas, de crianças em fuga cobertas de napalm. Virando a página 200. Regularmente, aviões traziam de volta, dentro de sacos plásticos, os body bags. Espaço para os corpos, digamos assim. Bag dá para você colocar a mala, a bagagem, e body, corpo em inglês. Os corpos dos recrutas americanos mortos na guerra. Isso parecia não ter fim. Um número cada vez maior de jovens deixava de atender à convocação militar. Recusavam-se a lutar numa guerra que nada significava para eles. E aí temos duas questões. Que relação o autor do texto estabelece entre a televisão e a guerra? Vou deixar para vocês fazerem, para eu avaliar na próxima aula. Você considera que a televisão tem exercido uma grande influência na história recente do mundo? E aí vocês vão fazer na próxima aula. E aqui é a imagem de manifestantes protestando contra a guerra no Vietnã, em frente ao Capitólio, nos Estados Unidos, na capital Washington, Distrito Federal, que é DC em inglês. Em 69, o cartaz em destaque dizia: "Acabe com a guerra do Vietnã já." Integrando com a biologia. Vietnã e Estados Unidos iniciam descontaminação do agente laranja. 80 milhões de litros de desfoliante com uma perigosa dioxina foram espalhados pelos americanos nas selvas do sul do Vietnã para destruir os bosques e os cultivos usados para a guerrilha vietnamita. A dioxina do agente laranja continua causando graves consequências, disse na cerimônia o vice-ministro vietnamita de defesa Nguyen Chi Vinh. Enquanto os americanos consideravam que o vínculo entre a exposição aos produtos e as doenças é incerto, os moradores de locais próximos à base não têm a menor dúvida. Claro, os americanos não vão falar, não, graças a mim, as pessoas estão se contaminando, tendo doenças e tendo um agravamento na saúde. E os moradores tinham total certeza disso, porque nunca teve isso, nunca houveram esses problemas. Inicia-se a guerra com esse agente laranja e as pessoas começam a ficar nesse estado, ter esses problemas de saúde. O que pode ter acontecido? Não precisa ser nenhum gênio da biologia, da microbiologia, nenhum PhD nessa área para saber que foi a guerra que causou isso. Isso é um fato. A base de Da Nang, cujos arredores foram isolados há apenas 5 anos, é um dos 3 lugares mais contaminados do país, com concentrações de toxinas 400 vezes superiores às normas aceitas, segundo estudos recentes. Página 201. A menina Nguyen Chi Wong Van, de 11 anos, suspeita de contaminação com agente laranja, e sua mãe, Nguyen Chi Liu, em Da Nang, 2012, ou seja, a guerra no Vietnã. Começou lá nos anos 70 e essa imagem é de 2012, uma criança que nasceu em 2001, ainda sofrendo com os efeitos do uso desse agente laranja. A menina nasceu 20 anos mais ou menos depois do fim da guerra
e ainda assim ela foi contaminada, foi queimada e está com esse rostinho aí todo danificado, mesmo tendo nascido 20 anos após o fim da Guerra do Vietnã. Em Vietnã do Norte, apoiado pela então União Soviética, e Vietnã do Sul, apoiado pelos Estados Unidos. Houve uma disputa ali, onde de fato a guerra não foi fria, entre soviéticos e americanos. O resultado é que a incidência do câncer, de deformidades em bebês e outras doenças ligadas à dioxina é mais elevada do que a média nacional, denunciam as associações de vítimas, e os efeitos continuam sendo sentidos. Abre parênteses. Continuamos encontrando pessoas muito jovens com doenças, fecha parênteses, ligadas ao agente laranja, disse Nguyen Van Huynh, presidente da Associação das Vítimas Vietnamita do Agente Laranja Dioxina, em inglês VAVA. Hanoi estima que até 3 milhões de pessoas estejam expostas a este desfoliante e que 1 milhão continuam sofrendo as consequências. Mas as vítimas vietnamitas não conseguem obter as compensações financeiras dos americanos. Os americanos não vão ficar dando dinheiro, eles têm interesse econômico, individual, egoísta, de querer manter o dinheiro para si, de não querer ficar ajudando as pessoas que sofrem por causa de uma guerra que ocorreu décadas atrás. E aqui embaixo, a fonte, né? De onde tirou isso? Não pode ser a fonte não pode ser a fonte confia no ADM, por exemplo, uma página de Facebook, não. Tem que ter a fonte de onde isso foi tirado. Vietnã e EUA iniciam descontaminação do agente laranja, é o título. G1, ou seja, Globo.com, o site de notícias da Globo, 9 de agosto, o ano 2012, na parte mundo, disponível em, aí tem o link, g1.com/mundo/notícia/2012/08, aí o título, acessado em 4 de abril de 2016, ou seja, americanos e soviéticos estudando o que esse agente laranja, a dioxina, faz ainda hoje no Vietnã, porque houve uma guerra, interesses capitalistas, interesses socialistas, o Vietnã acabou sendo socialista, depois aderiu ao capitalismo, porque viu que essa economia entraria em colapso, que geraria fome, desemprego, pobreza e etc. Porém, as vítimas ainda continuam a sofrer. Por mais que o país possa ter uma recuperação econômica, ganho dinheiro, as pessoas não estão mais passando fome, etc., elas estão sofrendo. Olha o rostinho dessa criança aqui na imagem, olha com o rosto todo queimado. Fora outros malefícios que a gente não faz a menor ideia do que pode ter acontecido e estar acontecendo ainda, por conta de uma guerra que iniciou lá nos anos 70, entre soviéticos e americanos. Alguma dúvida por enquanto? Não. 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 Beleza. Tem aqui algumas questões. Essas questões eu vou fazer com vocês, porque para que vocês possam entender, senão vai ficar muita questão para vocês fazerem. Então eu vou ler, fazer com vocês. Aí na próxima live, quando acabar essa daqui, vocês façam a questão lá 1, a 2, a 3, da 197, a 4, a 5, a 6, da 198 e a B, C, D, da página 199. 10 minutinhos, numa live que seria de 50 minutos, 10 questões, numa live que seria de 50 minutos. Vai dar para vocês fazerem mais ou menos 5 minutos cada questão e ainda sobrar tempo, beleza? Aí a pergunta, o que é o agente laranja? O agente laranja é essa dioxina. E aí, qual era o objetivo do uso do agente laranja na guerra do Vietnã? Aí aqui, mais lá para trás, vai ter essa explicação. Qual era a intenção de usar esse agente laranja na guerra do Vietnã? Que na página 190 tem a explicação da guerra do Vietnã.
e na página 191. Se vocês colocarem lá, por gentileza, todo mundo na página 191. Tá lá, o agente laranja, grifado, desfolhava as plantas, que colocava a pele, provocando queimaduras terríveis. E mais em cima, os Estados Unidos empregavam substâncias químicas para destruir a vegetação e deixar à mostra os esconderijos adversários. Uma dessas armas era o agente laranja, que desfolhava as plantas, ou Pteronalpam, que colocava a pele provocando queimaduras terríveis. Ou seja, o interesse era o interesse da guerra, interesse em vencer os socialistas, independentemente do que acontecesse. Vamos jogar isso, eles vão ficar à mostras, vai ser uma estratégia militar. As consequências, eu não me importo. Tipo, nem aí, os americanos não se importavam, por isso que usavam. Quais os problemas que o uso do agente laranja dioxina trouxeram para a população local? A gente percebeu N problemas: queimaduras, incidência do câncer, deformidade de bebês e outras doenças que a gente nem faz ideia que possa ser que tenha a doença que eles tenham e seja em virtude dessa dioxina, desse agente laranja, e que mais para frente estudos possam vir a revelar isso. Se ainda estavam pesquisando em 2012, pode ser que ainda tenham novas informações, porque para se comprovar algo cientificamente, é necessário pesquisa, estudos, meses, anos para falar. Isso ocorreu por conta disso. Isso ocorreu, mas não tem nada a ver com isso daqui. Aqui no texto, na página 201, lá no primeiro parágrafo, logo embaixo do rostinho da menina, queimado, tá lá. O resultado é a incidência do câncer de deformidade em bebês e outras doenças ligadas à dioxina. E aí tem a D. Segundo a reportagem, os estadunidenses consideram incerta a relação entre agente laranja e doenças, no caso dos vietnamitas. E aí pesquisem, debatem e opinem. Essa relação é de fato incerta, e aí pedem para postar no blog, mas enfim, aí vai da opinião de vocês. Se vocês concordam com os americanos de que essa relação é incerta, se vocês acham que, né, é preciso mais pesquisas, mais estudos, vocês vão ter essa opinião. Ou então, se vocês acham que não, isso não ocorria no Vietnã, esse agente laranja provocou alguma coisa, e de fato é isso, e aí vocês aqui vão considerar, seja como for, vocês perceberam que houve uma guerra no Vietnã por conta dos interesses americanos e soviéticos, usaram esse agente laranja, e ainda hoje pesquisas, estudos estão buscando saber o que esse agente laranja causou e deixou de causar. Alguma dúvida por enquanto? Não. Não. Nenhuma. Beleza. Na próxima aula, a gente vai corrigir essas questões e, se der tempo, a gente vai iniciar já o capítulo 10, que é De Dutra a Jango, uma experiência democrática, que é até antes dos militares assumirem. E vai de 45 a 64. Depois os militares vão assumir. A gente vai passar por 20 anos de presidentes militares, até eleger Tancredo Neves, ele vir a falecer, José Sarney assumir, Fernando Collor de Mello sofrer impeachment, Itamar assumir, Fernando Henrique, Lula, Dilma e agora o presidente Jair Bolsonaro. E o capítulo 10 será de Dutra a Jango. Nós vamos ver na próxima aula, que são 7h40. A próxima aula de vocês vai até 7h50, depois 7h50 até 8h40. Eu vou encerrar a live por aqui. Vocês usam esses 10 minutinhos que ainda restam e o horário da próxima aula para fazer essas questões PUC, UFMG, Enem
Universidade, acho que é de Universidade Federal em Minas Gerais, além das questões A, B, C e D. São questões complexas, vocês vão ter que pesquisar, olhar no livro e etc. para entender. Segunda-feira que vem eu volto para corrigir. Beleza? Aham. Então, até mais. Logo mais eu vou postar essa aula. Obrigado pela participação de vocês. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, Tchau, tchau. professor. Obrigado.